nós temos quórum. Eu irei declarar aberta esta 22ª sessão desta Câmara, como declaro aberta, indagando dos demais membros se temos alguma consideração a fazer com relação à ata anterior. Não havendo, declaro-a aprovada e irei anunciar o primeiro julgamento da pauta. Nós Presidente, temos até que... só antes de o senhor começar, só lembrando aquilo que eu mencionei na sessão anterior, eu tenho um voo, eu tenho Não, que sair daqui até as 10 para as 11, já fiz meus era, cálculos era aqui. isso que eu ia relembrar ao colega, porque eu irei apressar um pouquinho aqui para não haver nenhum prejuízo Não, a... não, mas não se preocupe, né? Sim. Ela tem que Nós sair temos daqui. só 6 processos, Pronto, perfeito. né? Então, o primeiro processo, vou anunciá-lo, é a apelação civil número 0039.701.87/2015, São Luís, Maranhão. Apelante, Ana Cristina Diária Leão Gaioso e Alemandra, advogado André Luiz Cruz Rocha, apelado Aimoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., advogado Carlos Augusto Teodoro Júnior e outro, apelado Andrade Comércio e Serviços de Imóveis Limitada, ME, advogado Bruno Marcel Leite Soares e outro, relator desembargador Antônio José Vieira Filho, procurador Dr. José Henrique Marques Moreira. Esse processo é aquele que eu pedi vista, o desembargador Gervásio divergiu do voto do relator e eu irei fazer aqui uma ligeira consideração sobre o meu entendimento acerca dessa questão. Isso aqui já foi pontuado tanto pelo eminente relator como pelo desembargador que divergiu do voto do relator. E como foi dito anteriormente, em julgamento anterior, inexiste negativação na realidade ou protesto indevido relativo ao registro pessoal da apelante. Isso aí está comprovado nos autos. Entretanto, ilustres padres, como bem anotado pelo relator, em ação de indenizatória consumerista, os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Isso aqui não se tem nenhuma dúvida, nem se cria qualquer obstáculo para se formar uma convicção a respeito desse assunto. Então, não cabe a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos fornecedores ou prestadores de serviços. Isso aí ficou patente no voto do eminente relator. Por outro lado, é disso anotar que a avença debatida na espécie, de fato, se mostra irregular, pois inexiste comprovação de que a ficha bancária e o contrato tenham sido assinados e firmados pela apelante, sendo que, mesmo após a inversão do ônus probatório, os apelados não protestaram pela dilação probatória, com a realização de perícia grafotécnica para comprovação da identidade, da pactuação e da assinatura posta em contrário. Desta forma, a matéria probatória encontra-se preclusa, sendo correta a conclusão sentencial de ausência de prova de regularidade da contratação, razão pela qual inexiste razão para a reforma da sentença quanto à referida questão. Além do mais, entendimento pacífico do STJ, abre aspas, o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade dos serviços, revela a ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à prestação do tempo útil do consumidor. Eu aqui, Luiz Pares, eu estou concordando com o entendimento do eminente relator e é nesse sentido que eu estou votando. Acompanho o voto do eminente relator. Vou determinar a juntada do meu voto, viu, Aura, nos autos. É como voto. Então, havendo
por maioria de votos, o julgamento deste processo, necessário a formação de quórum estendido. Convoque, Aura, os eminentes colegas que já foram sorteados para tal finalidade. Desembargador Vieira, Vossa Excelência havia falado que ia retirar de pauta o segundo processo? O segundo vai ser retirado de pauta. Retirado de pauta, né? Retirado de pauta. Eu irei anunciá-lo, o processo que será retirado de pauta. Agravo interno em embargo de declaração em apelação civil número 083 54 75 93 2021, São Luís. Agravante é Normélia Silva, advogado Tiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes e outro. O agravado é Banco Pan S.A., advogados Antônio de Moraes Dourado Neto e outro, e o relator desembargador Antônio José Vieira Filho, processo retirado de pauta a requerimento do eminente relator. O terceiro processo é agravo interno em embargo de declaração em apelação civil número 080-2363-12-2016, São Luís. O agravante é Manuel de Souza Araújo. Advogado Tiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes. Agravado Banco Industrial do Brasil S.A., o advogado Wilson Salles Belchior, e o relator, o desembargador Antônio José Vieira Filho. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, eu estou mantendo a mesma decisão anterior de desprovimento, porque não há nenhuma fundamentação nova para que isso fosse... para que houvesse esse agravo interno. A pessoa fez com um cartão de crédito fornecido, com margem consignada, e ele disse que não fez, que foi empréstimo, não foi nada disso. Ele fez pagamento, recebeu dinheiro, enfim. Eu estou mantendo a mesma decisão pelo desprovimento. Desembargador Gervásio, como vota? Eu estou acompanhando. Já tive acesso Também ao voto. acompanho o voto do eminente relator. Anunciando o julgamento, Aura. Recurso devidamente conhecido e negado provimento, nos termos do voto do relator, por unanimidade. Sustentação. O quarto processo, irei anunciá-lo, é um agravo interno na apelação civil número 000-346-36, 2018, Vitória do Mearim. Agravante, Vale S.A. Advogado, Márcio Rafael Gazineu. Agravado, Suzana Coutrin Cardoso, agravada no caso. Advogados, Crisanto da Costa Lima Filho e outra. O relator é o desembargador Josemar Lopes Santos. Aura, temos sustentação oral neste caso aqui? Sim, a doutora Adeline Fernandes em favor da agravante. A agravante é a Vale. Então, eu irei fazer o breve relatório do processo. Cuida-se de agravo interno interposto por Vale S.A. em face de decisão monocrática de minha lavra, ID número 246-62094, por meio da qual dei provimento ao recurso embrionário da agravada, qual seja a apelação número 000-346-36, 2018, interposto em face da sentença exarada pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Mearim. De se frisar por oportuno que foram postos embargos de declaração de ID número 254, 1771, em face da decisão retromencionada, aclaratórios rejeitados monocraticamente sob o ID de número 259.072.294, diante da ausência de vício. Em síntese de suas razões, a agravante aduz as mesmas razões inseridas nas contrarrazões à apelação de origem e nos embargos de declaração,
quais sejam de que o direito visado na demanda embrionária foi atingido pelo fenômeno da prescrição, conforme artigo 206, parágrafo 3º, 5 do Código Civil, sendo certo que, ao caso, se mostra inaplicável o disposto no tema número 999 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no seu entender, a espécie trata de mero direito indenizatório patrimonial individual e não de dano ambiental de caráter contínuo, o que demonstra que a decisão recorrida inobservou jurisprudência considerada deste Tribunal de Justiça, razões pelas quais pugnou preliminarmente pela reconsideração da decisão impugnada ou, caso não seja este o entendimento pela reconsideração da decisão impugnada, ou caso este não seja o entendimento desta relatoria, que o recurso seja levado ao conhecimento e julgamento do respectivo órgão colegiado, para que, ao fim seja ele dado provimento com o restabelecimento da sentença proferida pelo juízo de origem. A agravada não ofertou contrarrazões. É o breve relatório. Com a palavra, a ilustre advogada, que terá o prazo regimental, identifique-se, citando nome e OAB para o devido registro. Com a palavra, doutora. Bom dia, excelências e demais presentes. Me chamo Edeline Soares Fernandes, advogada da Vale, agravante, OAB-CE, número 46624. Em complemento ao relatório já feito por Vossa Excelência, gostaria de destacar que a senhora Suzana Cutrim, ora agravada, alega que foi prejudicada com a queda de uma ponte ferroviária provocada pela Vale, ora agravante, no município de Vitória do Mearim. Isso ocorreu no ano de 2012, sendo que ficaram e a Suzana Cutrim ajuizou o processo, alegando que ficou proibida de passar pelo trecho do rio Mearim para navegação em época e que deixou de faturar com a pescaria de peixes. Ou seja, ela pleiteou, então, indenização por conta de tal evento, pelo tempo que ficou sem faturar com o peixe, por conta da queda da ponte. Assim, é possível verificar, excelências, que se trata de um processo individual, no qual se busca reparação não do dano ambiental em si, mas de um dano material e um dano moral decorrente de um dano ambiental, não se aplicando, portanto, o tema 999 do STF, que foi disposto na decisão agravada. Nós argumentamos no agravo de instrumento e gostaríamos que Vossas Excelências analisassem para que a apelação, né, não seja mantida, não seja provida, como foi feito na decisão agravada. Infere-se do julgado do STF, né, esse tema que está em discussão, que ele não almejou a declaração de imprescritibilidade das ações individuais para reparação de dano de caráter econômico. Tanto é que ele ressalva que a imprescindibilidade se aplica no que importa a recomposição dos danos ambientais, haja vista que o direito ao meio ambiente é direito fundamental disponível. Observe que no julgamento desse tema em discussão, existe na ementa que a reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental e disponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. Portanto, sendo um caso um dano individual e não ambiental e patrimonial, deve haver a aplicação da prescrição, vez que no presente processo é feito pedido de reparação de danos de natureza patrimonial e individual. No caso, é, portanto, aplicável a norma contida no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, sendo trienal a prescrição.
Como o evento danoso, o objeto da presente lide, ocorreu em março de 2012, tendo sido, inclusive, amplamente divulgado pela mídia local de Vitória do Mearim, em março, 17 de março de 2012, passou a correr o prazo prescricional, o que findou em 16 de março de 2015. Existem diversas decisões do Tribunal de Justiça do Maranhão porque foram feitas diversas ações de diversos pescadores na localidade e eles aplicam a prescrição considerando o prazo de 3 anos. Portanto, requer-se a modificação da decisão agravada para que seja aplicada a prescrição no presente caso. Agradeço desde já a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutora. Doutor Danilo, aqui, embora sendo um agravo interno, mas aqui estamos discutindo a questão relativa ao meio ambiente. Vossa Excelência tem alguma manifestação, alguma consideração a fazer neste ato? Bom dia a todos mais uma vez, senhora secretária, senhora advogada. Doutor José, eu agradeço a oportunidade. O que me inquieta aqui nesse agravo aí é o que a senhora advogada está alegando. Primeiro, que não é uma questão ambiental, porque o próprio Tribunal de Justiça, conforme ela falou aí, deve estar nas petições dela, os julgados, né? Já reconheceu a prescrição trienal. E segundo, que quando uma empresa como a Vale do Rio Doce vai fazer uma intervenção num rio, fazer uma ponte, alguma coisa, ela tem que buscar alvará, tem que indicar estudo de impacto ambiental. E, infelizmente, algumas coisas realmente modificam o cenário econômico local. Quem pesca naquele local não vai mais poder pescar, enfim, várias consequências são advindas daí. Portanto, Excelência, eu, embora não tenha acesso aos autos, mas confio no julgamento de Vossas Excelências nesses quesitos aí. Eu acredito que realmente a prescrição tenha sido atingida, tenha atingido esse feito, e também a questão que não me parece ser uma questão ambiental. Portanto, esse tema 999, né, do Supremo Tribunal Federal não se aplicaria aí a esse caso realmente. Não é uma questão ambiental, é uma questão de interesse individual. Entendeu? Obrigado, Celeste. Diante da manifestação e da argumentação da ilustre advogada, eu vou fazer aqui só uma ligeira referência à ementa que julgou o processo, que foi proferida da seguinte forma: civil e processual civil. Apelação, responsabilidade civil decorrente de dano ambiental. Sentença que extingue o processo com resolução de mérito. Artigo 4872 do CPC. Prescrição. Pretensão de indenização pela violação a interesse individual. Pescadora. Lesão permanente. Tema número 999 da repercussão geral do STF. Aplicabilidade, imprescritibilidade, segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, precedentes, sentença anulada, decisão monocrática, aí tem artigo 930 do STF, apelo conhecido e provido. Item 1, feito que versa sob pretensão de condenação da apelada ao pagamento de indenização decorrente de danos ambientais de caráter individual, considerando a lesão contínua e permanente. 2. Aplicabilidade da tese definida no tema número 999 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Precedente. 3. Necessidade de observação da temática sob a ótica da segurança jurídica e da boa-fé processual.
inteligência do enunciado número 375 do FFPPC, sentença anulada. Em decorrência dessa decisão, veio este agravo interno e eu irei passar a fundamentar a minha decisão, ilustres pares. Aqui eu estou conhecendo do agravo interno e dizendo que a agravada ajuizou na origem apelação em face da sentença citada que declarou prescrita a pretensão indenizatória aforada em face da agravante. Artigo 206, parágrafo 3º, 5 do Código Civil. Nesta instância, em análise monocrática do apelo, a sentença foi anulada, afastando-se a prescrição, sendo esse o comando judicial que a agravante almeja ver reformado. A agravante não apresentou novos elementos aptos a reformar a decisão recorrida, tendo se limitado a debater questões jurídicas já enfrentadas pela decisão agravada e pelo ordenamento de ID número 25.90.72.94. A decisão impugnada se mostra clara e coerente quanto à conclusão de que os danos debatidos no feito ultrapassam a esfera personalíssima das partes, diante da magnitude da ofensa ambiental ocorrida naquela localidade, de caráter contínuo e permanente, tornando complexo conferir a melhor interpretação em torno do artigo 189 do Código Civil, naquilo que respeita à definição do termo inicial de contagem de prazo prescricional, fato evidente e apto a atrair a aplicação do tema número 999 da repercussão geral do STF. Ao ponderar os valores da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais em face do valor da proteção ambiental, todos de índole constitucional, deve-se levar em conta a tendência à perpetuidade das lesões ambientais e o seu caráter difuso, o que atrai ao caso a imprescritibilidade da reparação civil reclamada, na forma do que foi firmado pelo STF. Improcede igualmente a afirmação de inobservância à jurisprudência consolidada por este sodalício, levando em consideração que a matéria tratada jamais fora considerada por qualquer dos mecanismos jurisprudenciais pertinentes para tanto, quer seja IRDR, IAC ou súmula local, além de que a referida decisão ter apontado jurisprudência desse tribunal que alberga a pretensão da agravada. E eu cito aqui, Luiz Pares, inúmeros precedentes deste tribunal em relação a outros processos que envolvem outras partes com a mesma finalidade. Assim sendo, a insurgência cinge-se à mera irresignação, não sendo instruída com substrato que venha alterar a percepção sobre o caso em testilha, de sorte que a decisão recorrida não merece alteração. Há vários precedentes deste tribunal e do STJ. Eu aqui estou conhecendo do recurso e negando a ele provimento. É como voto. Como vota o desembargador Vieira. Acompanhe, presidente. Desembargador Gervásio. Desembargador Josimar, eu já de antemão peço desculpas pela minha condição de neófito. Não tem isso, desembargador. Vossa Excelência já é. Mas, assim, eu realmente estou tentando me adaptar à jurisprudência da Câmara, mas, sem dúvida nenhuma, eu preciso externar, pelo menos no começo, posteriormente me curvarei ao colegiado, mas, pelo menos no começo, eu preciso externar as minhas posições, de maneira que eu possa contribuir para o debate. E aqui não tem nenhuma pretensão de ser o do contra, de ser o chato, ou de ser alguém que possa eventualmente,
criar uma dificuldade para o bom dinamismo da Câmara. Mas eu vou pedir aos... Desembargador Gervásio, só uma parte. Não, de forma nenhuma, essa justificativa para nós Mas eu estamos prefiro... aqui julgando, cada um tem a sua convicção, sua Exatamente. liberdade para emitir o seu voto, e Vossa Perfeito. Excelência já é um magistrado de longas carreiras, reconhecido aqui pelo nosso tribunal como um bom profissional, competente, e cada um de nós temos o livre arbítrio de formar nossa convicção quando estamos julgando qualquer processo. Com a Perfeito. palavra, continue. Vamos lá. Vossa Excelência, quando eu li, eu tenho o cuidado de examinar os processos quando me dirijo para a sessão. Então, Vossa Excelência, e com a cuidade de sempre, Vossa Excelência pautou a sua decisão, basicamente, ela pautou a sua decisão no tema 999. O que é que aconteceu? Na origem, a parte autora, ora agravada, ela ingressou com uma ação de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que, na condição de pescadora, ela ficou, por algum tempo, impedida de exercer a sua profissão em face de um acidente que ocorreu na região de Vitória do Mearim, que, se eu não estou redondamente enganado, foi a queda de uma ponte ferroviária. E que aquela ponte ferroviária causou, então, dificuldades para o manejo da pesca local. Vossa Excelência, então, Vossa Excelência, na origem, a magistrada entendeu que, como o fato ocorreu em 2012 e a ação foi proposta após os 3 anos previstos no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, a magistrada de origem entendeu de que aquela pretensão individual da autora havia sido alcançada pela prescrição. Bem, Vossa Excelência, ao examinar a questão em si de apelação, inicialmente monocraticamente, e agora no âmbito do agravo regimental, Vossa Excelência entendeu de que não haveria prescrição em razão do teor do tema 999, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que diz, de uma maneira objetiva, que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Ponto. Para que a gente possa fazer uma melhor interpretação desse tema, é necessário que se vá ao nascedouro do tema. E o nascedouro do tema, ele se dá no julgamento do recurso especial 654-833 Acre, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O que disse Sua Excelência? Olha, ele faz todo um estudo sobre a questão da segurança jurídica representada pela prescrição e compara e faz uma proporcionalidade dessa segurança jurídica com aqueles itens elencados pela Constituição Federal que são e que sobrepõem a própria segurança jurídica e destaca o meio ambiente. Mas quando se faz a leitura do voto e posteriormente a ministra que se aposentou agora recentemente, Rosa Weber, né, quando ela julga o recurso especial 142-764-769-4, que também gerou uma repercussão geral, eles fazem a seguinte distinção. Olha, nós estamos tratando de dano ambiental. Mas o dano ambiental, né, e o que é um dano ambiental? Um dano ambiental é aquele que atinge a toda uma coletividade. Então, por exemplo, na origem, quando do tema 999, qual era a discussão? A discussão era o fato de que uma determinada empresa ela contaminou terras indígenas. Então, a FUNAI
a Defensoria Pública da União ingressou com uma ação e qual era a tese da empresa? Não, da família proprietária da empresa. Não, aqui essa situação ela está coberta pela prescrição. E aí vem o ministro Alexandre de Moraes e disse, não, trata-se de um dano coletivo, de natureza, um dano coletivo não apenas de natureza individual, ele é um dano coletivo. Ele atingiu toda uma comunidade. Tanto que a ação foi uma ação civil pública. E aí ele faz referências a outras situações. Brumadinho, ele faz referência à situação, aquela primeira situação da Vale do Rio Doce, lá e também em Minas Gerais. E aí, quando você examina esse contexto, o que é que nós estamos falando? Nós não estamos falando do direito individual, a ação, direito material, moral da parte. Não, não é isso. São de danos coletivos. Uma determinada empresa, se eventualmente nós chegarmos à conclusão, aqui apenas para fins de argumentação, de que a Vale, ao transportar o minério, ela causa danos ambientais a toda a rede, a todas as comunidades que estão ao lado da rede ferroviária, aí é coletivo no sentido de que não é do fulano, do beltrano, do ciclano. Ele é de um conjunto. Neste caso, sim, há uma imprescritibilidade. Neste caso, sim, há um dano ambiental no sentido amplo, no sentido em que nós não temos condições de... É toda a coletividade. Ele é difuso, né? Ele não é de um fulano específico. Evidentemente que aí cabe à coletividade. É neste sentido. Se nós desvirtuarmos essa situação, né, nós vamos permitir, e é isso que a gente precisa ter, uma questão de política judiciária, com todas as veias. Nós vamos Desembargador permitir... Gervásio, me permita uma parte. Pois não? É porque, neste caso, aqui foi uma comunidade de pescadores. Esses pescadores todos ficaram prejudicados em relação da queda dessa ponte, certo? E tem inúmeras ações aqui que já foram julgadas neste tribunal. Todas de natureza individual, desembargador. Todas de natureza individual. Não é esse o sentido da decisão. Não é esse o sentido da decisão do tema 999. Do Eu Supremo não Tribunal Federal. eu não estou cortando o entendimento de Vossa Excelência, eu Não, só estou eu sei, mas citando, eu sei, né, é que vários exatamente isso. processos foram manejados neste tribunal. Eu não tenho dúvida que foram, mas o que eu tenho que aqui eu tenho que buscar qual é a origem do 999. A origem do 999 é esta, né? Eu fui na origem do Sim, 999. eu não estou dizendo que Vossa Excelência está desvirtuando Respeitando o entendimento contrário, né? Então, assim, eu preciso deixar. Por isso, assim, e aí, é por isso que eu comecei dizendo assim, o meu objetivo é contribuir. Né? E a gente contribui quando a gente permite o debate, faz o debate, assim, ainda que não seja vencedor, mas assim, lançar Mas, eu também disse no começo que cada jogador tem a sua liberdade de formar a sua convicção. Exatamente. Né? Então, continue, desembargador. por essa razão é que com todas as venhas, mas absolutamente com todas as venhas, eu vou divergir de Vossa Excelência no sentido de dar provimento ao agravo para negar provimento à apelação e manter a decisão do juiz Vacó no sentido de reconhecer como se trata ali de um pedido individual, dano material e moral, trata-se de um pedido individual, reconhecer que, nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, a pretensão está prescrita. É nesse sentido que voto. Obrigado, desembargador. Então, Aura, julgamento não unânime, necessário se faz a convocação de quórum estendido, certo? Vamos prosseguir, ilustres pares. É o quinto processo. No quinto processo, eu já fui informado de que também vai haver sustentação oral. Irei anunciá-lo. O quinto processo é agravo interno na apelação número 081-3824-78
São Luís, o agravante é Santander Leasing S.A., arrendamento mercantil. Advogado, Carolina de Russo Afonso. Agravada, BEP Comércio e Prestações de Serviços. Advogado, Rafael Baima de Castro. Relator desembargador Josemar Lopes Santos. Irei fazer... Está confirmada a presença do advogado, Áurea? Sim, Excelência. Vou fazer aqui o breve relatório. Cuida-se de agravo interno interposto por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, contra a decisão monocrática desta relatoria, que não conheceu do apelo interposto nos autos da ação de cobrança contra si ajuizada por BEP Comércio e Prestação de Serviços, local, por absoluta ausência de dialeticidade. Do agravo interno, o agravante pleiteia o conhecimento de todo o recurso de apelação para que lhe dê provimento com o julgamento pela total improcedência dos pedidos iniciais, agravada a pugna pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, o advogado. Quem é o advogado? Sua Excelência. Doutor, com a palavra, identifique-se, número da OAB, nome completo e terá o prazo regimental para a sua devida sustentação. Com a palavra. Perfeitamente. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, nobre relator, demais membros da mesa, colegas advogados, demais presentes, espectadores, enfim. Meu nome é Bruno Fernandes da Silva, sou advogado em São Paulo, OAB SP 327-494, para registro. Sem mais delongas, vou aqui tratar do agravo interno movido pelo Santander Leasing Arrendamento Mercantil, nos autos da apelação. De início aqui, só para relatar, só para resumir a questão do agravo interno, na verdade, se trata do conhecimento parcial. Houve uma substituição da banca de advogados que patrocina aqui a financeira, e, de fato, Vossa Excelência tinha razão quanto ao debate dialético, no tocante ao dano moral. Realmente, não havia discussão quanto ao dano moral. No entanto, o recurso de apelação interposto pelo nosso antecessor pedia, sim, a aplicação da pacta sunt servanda, a observância do contrato. Portanto, nós abrimos aqui a divergência e, por isso, a interposição desse agravo interno, com todas as vênias, todo respeito à Vossa Excelência, para pedir, então, o conhecimento desse recurso de apelação, por se tratar, então, dessa aplicação contratual, enfim, e por ter outras matérias, inclusive de ordem pública, conforme precedentes dessa relatoria. Então, de início, nós pedimos aqui o conhecimento do recurso de apelação, ainda que parcialmente. Vista essa questão preliminar quanto ao conhecimento do apelo, da matéria de admissibilidade, e já passando aqui a questão de ordem pública, primeiro, eu gostaria de apontar que, nesse caso, o juiz da sentença, o juiz da causa, ele indica dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que entendemos não ser o caso de aplicação, porque a autora da ação é uma locadora de veículos. É um contrato paritário, um contrato entre pessoas jurídicas, entre empresas. Esse contrato, do lado da contratante, da autora da ação, da BEP, a Locauto, se destina à locação de veículos. Portanto, o arrendamento de veículo aqui, ele se destina ao fomento da atividade da parte contrária. Portanto, isso tem o condão de afastar, pela teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, gostaria de fazer esse parêntese, porque depois isso vai ser importante para a matéria prejudicial. Já partindo a esse ponto, trata-se aqui de contrato de seguro. Eles pedem, a autora da ação pede a indenização securitária. Contudo, essa pretensão ela tem um prazo prescricional de 1 ano.
Isso, inclusive, já passou por ratificação recente, aí em fins de 2021, em incidente de assunção de competência na STJ, relatado aí pelo ministro Luiz Felipe Salomão, ratificando esse entendimento de que se trata de uma prescrição anual, ânua, e que, portanto, fulmina essa pretensão aí logo no nascedouro. Ainda que não fosse isso, houve do contrato de arrendamento, houve um aditamento em que ficou muito nítido. Tem uma cláusula, a cláusula 4 do aditamento, permitam-me a leitura, mas diz expressamente, autorizando a arrendadora a receber diretamente da companhia seguradora, em caso de sinistro, o valor da indenização e aplicá-lo na amortização e liquidação das obrigações. Portanto, não pode a arrendatária querer o bem para si, querer o bem arrendado, o que é de direito, mas também querer a indenização securitária. Ela quer o melhor de dois mundos. Portanto, ainda que não fosse a prescrição, existe um aditamento contratual que impede a pretensão da autora. Portanto, pedindo bênus aqui ao entendimento contrário, mas entendemos que não é o caso aqui de indenizar. A pretensão aqui, ainda que não estivesse prescrita, e prescrita está, ela encontra uma barreira contratual. Forte nessas razões, nós pedimos aqui o conhecimento do agravo interno e parcialmente da apelação, para dar provimento a essa apelação e julgar improcedente o pedido indenizatório, aí eu direi, dando material da BEP local com a inversão da sucumbência. O nosso pedido, agradeço a vossas excelências, demais membros da mesa, bom dia a todos. Obrigado, doutor. Eu vou expor os fundamentos aqui do meu voto, esclarecendo... Pela ordem, excelência, pela ordem. Bom dia. É porque eu faria a sustentação pela agravada. Foi me avisado apenas que era pelo agravante que ia haver sustentação oral, mas Vossa Excelência, o ilustre advogado, tem todo o direito. Então, com a palavra, doutor, identifique-se, número da OAB, nome completo e terá o prazo regimental para a sua sustentação. Uma palavra. Certo. Meu nome é Rafael Baima de Castro, minha OAB é 12082, eu falo aqui pela gravada, BEP, local, Torrente Acá. Excelências, caso aqui, como bem dito pelo advogado que nos antecedeu, houve uma substituição dos causídicos que representavam a empresa anteriormente e, como competentes que são, a nova banca tenta salvar, digamos assim, em português claro, o processo. Mas o fato é que a decisão proferida por Vossa Excelência foi perfeita. Não há menor possibilidade, não haveria a menor possibilidade de conhecimento do recurso de apelação, porque, inclusive, é absolutamente inepto. As razões do recurso de apelação não discutiam nada daquilo que se discute nos autos, não rebatiam nada daquilo que se discute nos autos. Então, a nova banca tenta trazer agora para a discussão, através desse agravo interno, matérias que jamais foram levantadas, mas ainda assim, ainda que se conheçam as matérias, não existe a menor possibilidade de provimento desse agravo. O primeiro ponto que a gente precisa destacar é da aplicabilidade do CDC ao caso. E é evidente que se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso, porquanto está mais que configurado o fato de que a nossa cliente é a destinatária final do produto e que a empresa agravante atuava como fornecedora. Então, assim, são no mínimo mais 3 ações que a Locauto tem contra o Santander e em todos esses casos, já julgados aqui pelo TJMA, houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. O ponto 2, que a agravante sustenta, seria a existência de uma cláusula que seria, no caso, o cumprimento do contrato, pactação de servanda, o mote do recurso.
Só que a cláusula que consta no contrato diz que teria a agravante direito, teria o banco, para a gente ser mais claro aqui, direito ao recebimento da indenização securitária, porque o que houve? O veículo que foi financiado, ele teve um acidente e restou perda total. Então, o que previu o contrato? A partir da perda total desse veículo, a nossa cliente, a agravada, poderia ou substituir a garantia ou deixar a cargo do banco o recebimento da indenização securitária. O que a nossa cliente fez? Substituiu a garantia, ofertou um veículo idêntico, e esse veículo foi aceito. Por isso, houve o estabelecimento de um aditivo. Fato é que a cliente quitou o financiamento, mas o banco recebeu a indenização securitária. Então, no caso, quem quer o melhor de dois mundos, quem recebeu valores indevidos, a clara configuração de um locupletamento ilícito, é o banco que recebeu tanto o financiamento quanto a indenização securitária pela perda do veículo que foi substituído em oferta, como já dissemos. E, por fim, também não existe qualquer incidência de prescrição ao caso, uma vez que se trata de obrigação contratual. E se discutindo sobre o cumprimento ou não de obrigação contratual, a gente tem que o prazo prescricional é de 5 anos. A gente não está falando aqui da pretensão de indenização securitária. A indenização securitária foi paga para o banco. O que a gente busca aqui, o que se buscou aqui foi o cumprimento da obrigação contratual de repasse dessa indenização indevidamente recebida. Então, por todas essas razões, nós suplicamos aqui pelo não conhecimento ou, se conhecimento, não provimento do agravo interno, mantendo-se tanto a sentença de base quanto a decisão do recurso de apelação. Pois não, doutor, obrigado aí. E, Luiz Pares, vou fazer só uma ligeira referência a esse litígio, a respeito dessa situação que já foi, inclusive, exposta aí pelos ilustres advogados. Mas aqui, no caso, a agravada ajuizou essa ação alegando que adquiriu um veículo Toyota por meio de contrato de leasing. E disse mais que esse veículo sofreu perda total em razão do que realizou termo aditivo para a substituição da garantia e que acionou a seguradora para que realizasse o pagamento da indenização devida em razão do sinistro do veículo. Asseverou mais que a seguradora realizou pagamento diretamente para o agravante, mas este não repassou o valor para a agravada, no importe de R$ 66.195. Aqui, no caso, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. No recurso de apelação, o ora agravante interpôs, tecendo considerações gerais sobre as teorias dos contratos e dos danos morais. Sustentou que a narrativa da então apelada, autora da ação e ora agravada, abre aspas, não passava de meras e infundadas alegações, porque carente de prova e que as sustentem, razão porque pediu a reforma da sentença para o julgamento pela total improcedência dos pedidos iniciais ou redução do valor da condenação. A decisão monocrática agravada não conheceu do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade. No recurso de agravo, o agravante pleiteia o conhecimento de todo o recurso da apelação, para que se dê provimento para o julgamento da total improcedência dos pedidos iniciais. A agravada, como está se vendo aqui, ela postulou pelo desprovimento do recurso. Luiz Pares, aqui essa questão é singela e é de simples entendimento. O que é que o agravante pretende seja analisado?
seja analisado o recurso da apelação, sob o fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. Na realidade, busca em sede de agravo interno sejam analisados argumentos que em momento algum foram trazidos a estes autos, sequer por ocasião da apresentação de sua defesa. Ocorre-se, ilustros pares, que a jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça é no sentido de que a alegação de matéria de ordem pública não obriga o tribunal a se manifestar sobre temas que não foram oportunamente arguídos ou em relação às quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Ademais, a análise de questões que sequer foram apresentadas em contestação e que, portanto, não foram previamente enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, configura verdadeira supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Essas, ilustres pares, as razões porque a decisão recorrida deve ser mantida, e, inclusive, a agravante merece ser condenada nas penalidades do artigo 1021, parágrafo 4º do CPC e 641, parágrafo 4º do Regimento Interno deste Tribunal. É que, consoante acima exposto, a agravante, após deixar transcorrer todo o processo sem absolutamente nada a alegar em sua defesa, sempre apresentando alegações genéricas sem qualquer fagulha de argumentação relativa à matéria, como sustentado pela agravada. Tenta agora, sem qualquer fundamentação jurídica plausível e atropelando as regras e princípios do direito processual civil, discutir em sede de agravo interno questões que deveriam ter sido trazidas em momento processual bastante anterior. Portanto, aqui eu estou conhecendo do recurso e negando a ele provimento. É como vota o desembargador Vieira. Presidente, são fatos que já aconteceram com certa frequência na nossa Câmara. Nós já costumamos ver isso aí. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Gervásio. Sem áudio, desembargador. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado, desembargador. Anunciando o julgamento, Aura, recurso conhecido e negado a ele provimento por unanimidade. Desembargador Gervásio, nós vamos cumprir aquele horário, viu? É o último processo a ser julgado e eu irei anunciá-lo. Mas nós temos sustentação oral das duas partes, Aura, ou só de uma? Só de uma, só em favor do apelado. Dos apelados. Vou anunciar o processo. Apelação civil número 085, 78, 75, 77, 2016, São Luís, Maranhão. Apelante, Lívia Suelen Pinheiro Oliveira e Edna Cardoso Pinheiro Oliveira. Advogado, Cláudio Silva de Souza. Apelados, Superclínica ML Serviços em Saúde Limitada e Paulo Sérgio Ferreira Oliveira. Advogados, Gustavo Araújo Vilas Boas e outro, o relator desembargador José Lopes Santos, procuradora doutora Maria Luísa Ribeiro Martins, o parecer pelo conhecimento e quanto ao mérito deixa de opinar. Havendo sustentação oral, irei fazer o breve relatório. Cuidam os autos de apelação interposta por Lívia Suelen Pinheiro Oliveira e Edna Cardoso Pinheiro Oliveira contra a sentença exarada pelo juiz de direito da terceira vara cível do termo judiciário de São Luís, da comarca da Ilha de São Luís, MA, que, nos autos da ação de reparação de dano material e moral ajuizada contra a Superclínica etc. L Serviços em Saúde Limitada e Paulo Sérgio Ferreira Oliveira, julgou improcedente os pedidos iniciais.
da petição inicial. As apelantes ajuizaram esta ação visando ao ressarcimento dos danos materiais e morais que alegam ter sofrido em virtude de informação médica equivocada que lhes foi dada por ocasião da gestação de Lívia Suelen. Sustentam que, no 5º mês de gravidez, quando da realização de um exame de ultrassom, lhes foi dito que o bebê era do sexo feminino, em virtude do que prepararam todo o enxoval de uma menina. Mas, já em data próxima ao parto, descobriram que se tratava de um menino, fato confirmado com ressarcimento da criança. Pediram indenização por danos materiais no valor de R$ 13.813,16 e danos morais no valor de R$ 10.000. As recorrentes sustentam cerceamento de defesa porque não lhes foi oportunidade a produção de prova testemunhal. No mérito, pedem a reforma da sentença para o julgamento pela total procedência dos pedidos iniciais. O parecer da Procuradoria já foi mencionado, é o relatório. Com a palavra, o advogado, que não está aparecendo aqui na tela. Quem é o advogado? Gustavo Araújo Vilas Boas, senhor presidente. Doutor Gustavo, com a palavra, identifique-se, nome, número da OAB e terá o prazo regimental para a devida sustentação. Muito obrigado, bom dia a todos. Gustavo Araújo Vilas Boas, regularmente inscrito na OAB Maranhão sob o número 7.506 e venho à tribuna para a defesa da empresa apelada Superclínica ML Serviço em Saúde Limitada. Bom dia, desembargador Josemar Lopes, senhor presidente, desembargador Vieira, eminente desembargador Gervásio, doutor procurador de justiça, doutor Danilo, advogados e advogadas, serventuários da justiça. Excelências, direto ao fato. Vou me utilizar, eminente presidente, de alguma expressão que Vossa Excelência abordou no julgamento anterior, e aqui, de igual forma, é um caso simples, desembargador Gervásio, mas que tem uma relevância muito grande para a empresa apelada, a Superclínica. O fato, a senhora Lívia Suelen Pinheiro Oliveira, no dia 10 de dezembro de 2015, compareceu à empresa Superclínica, a uma clínica aqui na cidade de São Luís. Ela estava, naquela oportunidade, no seu 5º mês de gestação e foi à consulta com a sua mãe. No exame de ultrassonografia obstétrica, ela se dirigiu à Superclínica com esse fim específico de realizar a consulta e o exame de ultrassonografia. Foi feito o exame e o médico teria dito para a apelante, para a autora apelante, que ela estava esperando um bebê do sexo feminino. Ato contínuo, afirma a apelante que ela e sua mãe se dirigiram até algumas lojas e compraram todo o enxoval do bebê. Esse é o fato, desembargador Gervásio. O que ela pede? Ela pede danos materiais no importe de R$ 13.813,16, correspondente ao enxoval que foi comprado para um bebê de sexo feminino, e pede também indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente os pedidos, baseado em 3 premissas. A primeira, que a gestação estava nos primeiros meses. A segunda, a incerteza da literatura médica quanto ao exame de ultrassonografia obstétrica. E o terceiro ponto, que se a própria técnica leva a uma margem de dúvida, não é passível de se cogitar do dever de indenizar. E aqui eu chamo a atenção de Vossas Excelências. Do dano material pleiteado, eminente desembargador Vieira, repito, R$ 13.813,16, mais de 90%, repito,
mais de 90% desses valores, e tenho certeza que o eminente relator observou isso, foram produtos adquiridos depois do nascimento do bebê. Conforme certidão de nascimento acostada aos autos, o bebê nasceu no dia 9 de abril de 2016. E mais de 90% das compras do referido enxoval foram adquiridos dias após o nascimento dessa criança. Então, como se cogitar de um dano material ou mesmo de um dano moral em decorrência de um fato que é robusto, de uma data que se extrapola a uma data que enseja o pedido da própria autora apelante. Mais excelências, quando eu falo da relevância, quando eu disse inicialmente da relevância desse julgamento para a Superclínica, eu particularmente já tenho 10 anos, tá, desembargador Gervásio, que sou advogado da Superclínica. E é a primeira vez que eu me deparo com uma defesa decorrente de uma alegação de erro médico pelo exame de ultrassonografia. Vejamos o que diz a doutrina, apenas para exemplificar, eu trago aqui um trecho de extrema relevância, e peço a que venha para fazer a leitura. Abro aspas. Todo exame de ultrassonografia obstétrica tem como fundamento básico e exclusivo a avaliação da saúde materna e do embrião, sendo a definição do sexo um fator do método secundário e sujeito a interpretações que mudam ao longo do desenvolvimento embrionário. Dessa forma, deve-se sempre realizar outros exames, inclusive no segundo e terceiro trimestre, onde o feto apresenta maior desenvolvimento, para afastar dúvidas quanto ao sexo do bebê. Quem diz isso é o professor Ayrton Roberto Pastore, em seu livro Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, uma das maiores referências do país. Isso porque, nobres julgadores, somente a sexagem fetal é o exame preciso e correto para identificar o sexo do bebê. E como eu disse no início, aliás, como a própria autora apelante afirmou, naquele momento, ela estava apenas no 5º mês de gestação. E o fato do médico eventualmente ter dito que se tratava de um bebê do sexo feminino me faz questionar algo que é de extrema relevância. Do 5º ao 9º mês, do quinto mês de gestação até o nascimento do bebê, não foi feito mais nenhum tipo de exame? Nenhuma outra ultrassonografia foi realizada? Com essas considerações, excelências, e partindo do pressuposto de que esse fato, desembargador Gervásio, desembargador Josemar, desembargador Vieira, é um fato comum, tá? Em conversa ontem com o representante da empresa Superclínica, ele me disse, Gustavo, a importância da manutenção da sentença é imensa. Isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Então, esse é o motivo pelo qual eu vim à tribuna, sustentar, pedir que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos e com as considerações que agora trouxe a vossas excelências. Pedindo, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desembargador Gervásio, porque o recurso de apelação não atacou os fundamentos da sentença. Eu estou falando de uma reprodução da inicial. A apelação é uma reprodução da inicial, com todas as vênias a quem a construiu. Mas, caso superado o pedido da inadmissibilidade da apelação pelo artigo 932, inciso 3 do CPC, o seu desprovimento mantendo-se íntegra a sentença. Muito obrigado pela atenção de vossas excelências. O senhor está sem som, desembargador Josemar. Obrigado, desembargador. Desembargador Danilo, embora a Procuradoria não tenha manifestado sobre o mérito do recurso, Vossa Excelência tem alguma consideração a fazer neste ato? Sim, excelência, eu tenho, eu agradeço a oportunidade. Primeiramente, eu vejo o seguinte, houve uma imprudência, devido à vênia aí ao nosso advogado, que, meus parabéns, defendeu muito bem aí a apelada,
Mas houve uma imprudência do profissional da superclínica ao afirmar aos pais que seria bebê do sexo feminino, já que, conforme a lição trazida pelo advogado, não é possível precisar o sexo da criança naqueles meses, ele deveria se abster de fazer isso, deveria orientar os pais, olha, vocês devem fazer outros exames, ou então eu não posso dizer para vocês aqui qual será o sexo, porque, primeiro, isso gera uma expectativa e a pessoa, nessa circunstância, pode ter realmente um aborrecimento inicial, mas em relação a dano material, conforme o advogado falou, se eles compraram todo o material depois do nascimento, então não há dano aí. E em relação a dano moral, também não vejo um alcance de uma possibilidade de se indenizar, porque a criança nasceu com vida, nasceu com saúde, graças a Deus, e não nenhum dano moral pode ser alçado à condição de indenizável apenas porque havia uma expectativa de ser de um sexo e nascer de outro sexo. Então, excelências, sem adentrar no mérito aí do que o advogado falou sobre a inépcia da apelação, porque não fui eu que analisou o processo aqui, por parte do Ministério Público, em relação aos pedidos materiais, os pedidos aí de indenização material e moral, manifesto pela improcedência, pelo improvimento do apelo. E, Luiz Pares, aqui eu estou conhecendo da apelação. E dizendo o seguinte, o cerne para a resolução dessa questão é o vídeo que consta dos autos, o vídeo de ID 130.625.27. Nele, o apelado Paulo Sérgio Ferreira Oliveira, médico que realizou o exame de ultrassom na apelante, após fazer um suspense, afirma categoricamente e sem deixar espaço para quaisquer dúvidas que o bebê era uma menina, gerando na mãe a certeza justificadora das compras que realizou e dos gastos que teve, comprovados ainda que parcialmente pelas notas fiscais juntadas e pelas fotos apresentadas. Importante aqui, e Luiz Pares, registrar que o exame não foi realizado no primeiro trimestre da gestação, quando, de fato, o resultado é mais inseguro para apontar o sexo do bebê, aumentando as chances de erro e até impossibilidade, o que será somente um palpite do médico. Na data em que foi isso anunciado, sem qualquer espaço para dúvida, que o bebê era uma menina. A gravidez já contava com 21 semanas de gestação, quando já estava finalizando o segundo bimestre. Assim, seja pelo tempo de gestação, seja principalmente em razão da forma como dito pelo médico, houve um erro, em razão do qual a apelante Lívia Suelen sofreu prejuízos. Ela sofreu prejuízo. Tem-se, assim, por presente os requisitos configuradores da responsabilidade civil, a ensejar o dever de reparação. Ressalto apenas o seguinte: o valor da indenização por danos materiais deve ser obtido mediante a soma das notas fiscais apresentadas na inicial, relativas a compras realizadas até o dia 5 de 4 de 2016, até 5 de 4 de 2016, data em que as apelantes souberam tratar-se de um menino. Essas compras foram feitas antes de saber que era um menino. Foi na crença, levadas pelo erro do médico, que elas se arvoraram no direito de adquirir a vestimenta, que seria na esperança de ser uma menina.
O valor da indenização então, deve obedecer essa situação, notas fiscais apresentadas até o dia 5 de 4 de 2016. E para o caso de dano moral, também entendo que está configurado essa violação, né? Entendo que o valor de 5 mil reais se mostra suficiente e proporcional. Então, ilustres pares, eu estou dando provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente o pagamento de indenização por danos materiais, que deverá corresponder à soma das notas fiscais juntadas nos autos relativos às compras realizadas até 5 de 4 de 2016, com incidência de juros e correção monetária a partir da data da compra, e danos morais no valor de 5 mil reais, com juros a partir da citação e correção monetária a incidir a partir da data deste julgamento. Em consequência, ficam os apelados obrigados ao pagamento das custas processuais e verba honorária arbitrada no percentual de 20% sobre o valor da condenação. É como voto. Como voto o desembargador Vieira. Senhor presidente, as dúvidas que eu tinha foram aquelas que já foram levantadas e devidamente esclarecidas pelo doutor Danilo e também por Vossa Excelência, quanto à imprudência da realização dos exames, quando não havia a total segurança para estabelecer o sexo naquele período, mas que foi devidamente explicado pelo médico que assim o fez. Em relação aos danos materiais, bem se enquadra naquela parte que foi pelos bens que foram comprados até o nascimento da criança em abril. E quanto aos danos morais, eu creio que está devidamente adequado. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Gervásio. Presidente, eu vou divergir de Vossa Excelência e vou explicar por quê. A literatura médica, e aqui eu não sou especialista, naturalmente, nós não somos especialistas, mas ela coloca algumas situações em que, efetivamente, há uma dificuldade para a descoberta do sexo da criança, né? Obesidade materna, cirurgias abdominais, posição uterina, posição fetal, qualidade, inclusive, do aparelho utilizado, tanto que há um exame específico que efetivamente define qual é o sexo, que foi mencionado pelo advogado da tribuna. Bem, posto isso, eu assisti o vídeo que se encontra nos autos. De fato, o médico, quando fez o exame, ele fez aquela suspense com 5 semanas. Olha, é um menino, é uma menina. E aqui um detalhe: o risco de erro, quando se diz que é uma menina, é maior do que quando se diz que é um menino. Por bem, diante desse cenário, eu, então, me debrucei sobre o tema. E, a primeiro momento que eu fiz, eu pesquisei a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, né? Se havia algum caso relacionado a essa situação trazida dos autos. A jurisprudência hoje, do nosso tribunal, você tem até uma facilidade de fazer essa pesquisa, não há nenhum caso. Bem, não havendo nenhum caso, me dirigi ao Superior Tribunal de Justiça e aos demais tribunais de justiça. Senhor presidente, eu posso citar e posso mencionar aqui: Tribunal de Justiça de São Paulo, indenização por danos materiais e morais, erro em ultrassom obstétrico na identificação de sexo do feto. Exame de ultrassom na espécie dos autos não se prestava à identificação do sexo do feto, tendo como objetivo, conforme estampado, está a avaliação do crescimento e o bem-estar fetal. Ou seja, qual é o objetivo? Qual é o objetivo do serviço prestado numa ultrassom? Não é a identificação do sexo. Para a identificação do sexo, sim, há um exame específico. Há um exame específico. Não se pode caracterizar isso como
má prestação de serviço. Má prestação de serviço, e aí tem precedentes do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, quando não há a identificação de que o líquido amniótico não é suficiente, porque essa é uma das objetivos da ultrassonografia. Ou a formação do feto não há uma boa formação do feto e o exame ultrassonográfico não detectou, ou melhor, detectou, mas o laudo não informou este fato. Aí há uma má prestação de serviço. Nós temos que saber qual é o objetivo da ultrassonografia. É a identificação do sexo? Não. Isso é um plus. Mas isso não é o objetivo. O objetivo qual é? É verificar se o crescimento fetal, e, aliás, o magistrado Acor, ao proferir a sentença, ele bateu exatamente neste ponto. Olha, qual é o objetivo do exame da ultrassonografia nessas circunstâncias? O objetivo é identificar como é que está a formação do feto. A formação do feto está adequada, o líquido amniótico está correto, o tamanho está adequado para o número de semanas, e todos esses fatos foram detectados. Não houve erro, como bem disse o promotor, o doutor Danilo, disse, olha, a criança nasceu, e isto é o mais importante, em perfeito estado de saúde. E aí, se nós pudermos, né, eu tenho aqui, né, e não é uma pesquisa difícil, diversos tribunais, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Ceará, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça do Sergipe, todos, absolutamente todos, em situação que mutatis mutandis se assemelha em tudo a este caso, têm entendido que não há a obrigação de indenizar. E aqui nós precisamos, de alguma maneira, ter esta compreensão. Imagine o senhor o seguinte, se nós criarmos esse precedente, o que é que vai acontecer? Amanhã ou depois, quando a minha filha ou a sua filha for à clínica e perguntar ao médico, olha, qual é o sexo? Não, eu não vou dizer. Eu não vou dizer porque se eu disser e, eventualmente, houver algum equívoco, eu serei processado porque há um precedente. Há um exame tal, que é um exame que é por sangue, e aquele exame mencionado. Então, lá a senhora pede esse exame, e esse exame vai indicar, com certeza, qual é o sexo. Nós precisamos ter esta perspectiva para o futuro. Né? Então, não se trata aqui de se ter... Não se trata aqui de imprudência. Nós temos que observar qual é o objetivo do exame. E mais. Se a criança ela é normal, se é menino ou menina, isso não traz, e não há nos autos nenhum tipo de constrangimento ou de algum tipo que possa malferir a personalidade da autora pelo fato de ela ter dado à luz de uma criança, de um menino, e não de uma menina, que, aliás, descobriu posteriormente. Então, com todas as venhas, eu estou votando no sentido de negar a provimento à apelação. Aura, anunciando o julgamento. É julgamento não unânime, no caso, se faz necessária a formação de quórum estendido. Convoque os colegas já sorteados. O processo fica adiado. Aqui, Luz Pares, foi o último processo da pauta. Indago se temos alguma consideração a fazer em relação à sessão. Não havendo, declaro a sessão encerrada, desejando a todos um bom dia e boa viagem, doutor Gervásio. Obrigado. Felicidades a todos. Doutor José Marcos. Doutor Danilo, aquele nosso assunto. Pois é, eu queria até informar os demais desembargadores o seguinte, em relação àqueles processos que estão indo e voltando por causa de falta de intimação do promotor, da base. Ontem nós falamos com o pessoal do PJE e do tribunal, eles estão ultimando as modificações, estão em fase de teste final. Eu acredito que até sexta-feira, mais tardar, até a quarta-feira da próxima semana, eles já terão resolvido, e aí nós vamos poder movimentar
os processos aí tranquilo, tá bom? Tá bem, doutor. Mas qualquer coisa, se tiver antes, eu aviso para vocês. Tá Ok? bem. Obrigado aí. Tá bom, Obrigado. gente. Um grande abraço a Grande todos. abraço aí. Valeu, Obrigado. um Bom abraço. final de semana.